projeto é o monitoramento da distância de segurança entre dois carros. Quem fez parte do grupo é o Luiz Felipe, foi o Taturano, o Mauro e eu, Agostinho. Tá? Nosso projeto, no começo a gente até achou que ia ser fácil, ia ser tranquilo fazer. A gente pensou, vamos pegar um radar e implementar, tirar dele a distância com a velocidade, já a gente faz e dá certo. Foi bem assim que funcionou. A gente teve que implementar o projeto em duas partes. Pegar a velocidade do carro e pegar a distância do carro. Encontramos alguns problemas que eu já vou falar para vocês. Primeiro, então, eu vou falar dos objetivos. Quais são os objetivos? Conhecer as funções mais detalhadas que podem ser realizadas pelo módulo 8085. Entendeu? Então, ali a gente viu conversor, a gente viu as interrupções, viu subrotina, jump. Praticamente tudo que a gente aprendeu, a gente usou no nosso projeto para implementar esse monitoramento da distância de segurança da velocidade. Outro objetivo que a gente achou bastante interessante é encontrar soluções para os problemas que surgem quando se cria um projeto. Então, o que aconteceu? Quando a gente estava criando o projeto, igual eu falei, aconteceu esse problema de como a gente vai tirar a velocidade. Ficamos 3 dias pesquisando na internet e achamos que a maneira não mais fácil, mas mais acessível para a gente era utilizar o Head Switch e tal, que a gente vai explicar mais para frente. Então, assim, foi bem interessante que a gente pôde trabalhar em grupo, todo mundo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e conversando, e MSN, Facebook, e conversando com o professor, falando com o Massa, tentando, até que a gente conseguiu chegar na do Head Switch, que agora parece que não foi uma escolha tão boa assim, porque tá funcionando, ele funciona, ele capta, mas como a velocidade que a gente está usando o ventilador para retirar é muito alta, ele não consegue captar sempre o mesmo resultado, então está dando problema nisso aí. Mas a gente mexe um pouquinho no clock ali, faz uma coisinha aqui, outra aqui, ainda dá para ver, entendeu? Mas se a gente quer um resultado mais detalhado, a gente pode ver nas chaves, certo? Mas a gente consegue também, o Head Switch consegue sim retirar a velocidade, certo? E também aprender a utilizar o conversor AD, né? Porque a gente ligou lá primeiro, tentou ligar só o Head Switch numa porta end junto com uma entrada de 5 volts, não deu certo. Tentou ligar ele num contador, não deu certo. Então a gente teve que fazer várias coisas até a gente descobrir que a gente tinha que ligar o Head Switch no conversor, do conversor pegar o sinal, colocar na porta end, porque olha que o Head Switch funciona da seguinte maneira. Ele é uma chavinha magnética, então ele está separado assim. Então toda vez que você aproxima um ímã desse Head Switch, ele fecha. Então se ele está alimentado com 5 de um lado e ele está indo para um outro lugar qualquer assim, esse aí a gente vai mostrar para vocês lá no laboratório. Então ele tá entrando no contador, por exemplo. Então a cada clock dele, a cada vez que a chavinha fechar, vai dar um clock no contador. Então vai contar no contador. Então é basicamente assim que funciona o Head Switch. Então, toda vez que o ventilador passa pelo Head Switch, ou seja, completa uma volta, esse Head Switch dá um pulso. E assim vai indo. E esse é o grande problema nosso do Head Switch, porque como ele é muito rápido, de repente tem hora que ele não consegue abrir e fechar de novo e contar um pulso. Então ele fica meio instável ali. Mas a gente consegue ver sim, a gente variando o clock ali, ajeitando umas coisinhas, consegue ver sim. Então os materiais utilizados. O módulo, né, MC1, o ventilador, que a gente vai simular como se fosse a roda de um carro, o Head Switch, que eu acabei de explicar para vocês, o sensor de distância. A gente tem um grande problema que esse sensor de distância é o quê? É um pouco caro, aliás é bem caro, e ele mede somente distâncias em centímetros. Então a gente fez uma tabela de forma que a velocidade, variando, quando ela variava 3 metros por segundo, por exemplo, de 4 metros por segundo a 6 metros por segundo, a distância de segurança tem que ser a mesma. Então tem que estar uma distância, por exemplo, de 20 centímetros. Entendeu? Então, o que a gente quer mostrar com isso? A gente quer mostrar que é difícil a gente arranjar esse sensor de distância para metros e tal. O certo mesmo seria um radar de ultrassom, né? Alguma coisa assim para ficar mais fácil para ficar melhor em maior escala. Certo? Mas com o sensor de distância a gente consegue provar que a gente consegue controlar essa distância, certo? Conforme a velocidade que entra. Então, 2 geradores de clock, um para tirar a velocidade
e outro para a gente já medir a velocidade em metros por segundo, porque a gente deixa o bloquinho 1 segundo alto, significa que vai medir a velocidade durante 1 segundo. Então ele desce, aí ele zera o contador, ele sobe, conta de novo e assim vai. Cada 1 segundo ele mede a velocidade. Certo? O certo seria manter constante, né? Enquanto o ventilador está constante. Ele está dando uma variaçãozinha de 1 metro por segundo, 2 metros por segundo tem vezes ali. Tem vezes que ele desce para 0, mas isso também é por causa da vibração, da oscilação do head switch. Mas aí a gente mostra melhor para vocês lá embaixo. Problemas? A gente teve um problema com o head switch, né? Que ele se danificou um pouco no primeiro que a gente usou. Aí depois a gente conseguiu outro e deu certo. Também teve problema para o micro fazer a leitura do valor, para converter o valor dos pulsos do head switch em uma frequência. Né? Ele abre e fecha tantas vezes. Teve problema para fazer um hardware para isso. Mas aí a gente já resolveu. E também problema para passar o código para o módulo, que é muito grande, Aí a gente também fez a expansão de memória e tal, que é muito grande. E os horários de aula também, né? Que teve feriado, aí eu joguei um pouco. Então, aí aqui o funcionamento do programa. O ventilador, a gente usou o ventilador para simular a roda, né? Aí o head switch faz a aquisição da frequência. A gente fez um hardware para fazer a aquisição da frequência. Aí essa frequência é igual à velocidade, porque tem isso aqui, né? 2 pi raio de frequência, a gente escolheu um raio de 0,16 metros, né? 16 centímetros, aí isso aqui dá 1. Então a velocidade é igual à frequência, acabou sendo igual à frequência vezes 1. Deixando claro que isso aqui é só um raio simbólico, poderia ser um raio qualquer, porque a gente sabe que o aro do carro ele é medido em polegadas, né? O raio da roda do carro. Então, a gente usou 0,16 para não ter que aumentar ainda mais o programa, fazer um multiplicador por um número, um número fracionado e tal, coisa que a gente já fez no laboratório, sabe que não é tão difícil, mas ia aumentar um pouco o programa ali. Então a gente escolheu o 0,16, mas no relatório também é lá que a gente vai mandar. Vai estar até implementado assim para raio, sei lá, o raio aro mesmo 16, entendeu? O aro mesmo 15, que é um dos carros mais comuns hoje em dia, que é só o multiplicador, certo? Mas por uma questão de tempo também a gente já escolheu o aro 0,16 centímetros. Aí o programa pega, né, lê essa velocidade, lê essa frequência que é igual ao valor da velocidade, por causa disso. Aí ele pega e vê, faz várias comparações até chegar numa subrotina que dá uma distância segura para essa velocidade que ele está. Né? Vê a velocidade, aí vê com essa velocidade qual a distância que seria considerada segura. Ele lê o sensor de distância e vê. Se estiver segura, ele não faz nada, ele volta e começa o programa de novo. Se não estiver segura, ele acende os LEDs de alerta. Aí ele faz isso. E ele fica um tempo aceso, né? Aí eles ficam um tempo aceso, aí mesmo que você depois volta no programa de novo. Aí ele fica em lucro infinito até ser desligado. Aí aqui é o fluxograma, ficou meio pequeno. Aí aqui explicando isso que eu falei, né? Tem isso, ele lê o valor da velocidade fornecida pelo hardware auxiliar, que é o hardware que faz a contagem da frequência. Aí ele pega e lê o valor da distância e compara os dois. Se apresenta risco de colisão, senão ele volta e fica fazendo isso de novo. Se apresentar, ele acende os LEDs, mantém acesos por um determinado tempo e volta para o começo. Então, devido à limitação e da distância aqui
o sensor pode ler a velocidade do ventilador, pegar um tacômetro aí para ter uma noção antes. Então nós temos que determinar a faixa de velocidade e a distância dele. No nosso caso, se ele tiver de 20 a 19 a velocidade, por causa de metros por segundo, ele tem que estar distante de 55 centímetros do parapeito, do objeto que a gente está usando como se fosse um carro da frente. E por aí vai, né? Até de 6 até 5 metros por segundo tem que estar distante de 20. Pode ir. Agora falar aí do programa. Vou mostrar ele no programa. Aí vai. Como funciona o programa? Definindo a pilha lá embaixo, né, para poder ver esse tempo do programa. Então, o que acontece? A gente configurou as portas certinho. Então, quando no porto A, no nosso caso, vai pegar o sensor da velocidade, pegar a saída da rotação e vai entrar no porto A. O que acontece? Então, ele vai captar